Mateus capítulo 6, versículo 33. Levanta a sua Bíblia para o céu. Senhor, usa ela para falar conosco. A tua palavra é o livro que nos livra de todo mal, de todo pecado, de toda maldição dessa terra. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos abençoe, porque essa palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. E ela é uma benção. E se ela é uma benção, nós somos abençoados por ela. Amém? Mateus 6, versículo 33. Jesus é que está dizendo, se você tem a versão da Bíblia como a minha, você pode ver que ela está em vermelha. E antes de eu falar esse versículo 6,33, eu queria ler para você um pouquinho. Por que Jesus estava falando tudo isso? Ele começa lá no 26, dizendo assim, ó: observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura não valeis muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao seu curso da vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu contudo vos afirmo, que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim as ervas do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. E aí o Senhor vai dizer assim: buscai, diga comigo, buscai. Pois, em primeiro lugar, você pode dizer comigo, em primeiro lugar, o seu reino, diga o seu reino, e a sua justiça, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Você sabe que a gente vive num mundo da velocidade hoje, onde as pessoas vivem sobre a pressa, sobre a ansiedade. A ansiedade hoje, segundo a medicina, é um dos males do século. O celular tem deixado as pessoas, as crianças, as coisas ansiosas. Você vê, se um pedido que você faz pelo telefone não chega ao tempo, você se desespera. Se você vê as pessoas hoje correndo e querem tudo rápido. Eu falava com o seu Luiz, quanto tempo leva para arrumar um celular? Leva-se tempo, mas as pessoas, a primeira pergunta que ela faz quando quebra a tela, fica pronto hoje? As pessoas estão correndo muito, como ficar milionárias, como ficarem ricas. E Jesus, ele deixou um princípio básico para a nossa sobrevivência e as bênçãos dele serem acrescentadas sobre a nossa vida. Ele disse: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo lhe será acrescentado. Fale para alguém do seu lado: Deus nunca ignorou as suas necessidades, mas Ele ensinou que há uma ordem espiritual para que as suas necessidades sejam cumpridas nessa terra. Tem alguém comigo aí nessa manhã? Por que as pessoas muitas vezes não alcançam os seus desejos, os seus sonhos? Ordem alterada. Guarde essa palavra. Quando você altera a ordem, o céu trava. Quando você obedece a palavra, o céu se abre. O que é ordem alterada, apóstolo? É você tomar a frente da sua ansiedade, é você deixar a sua ansiedade passar Deus para trás e você assumir o controle de tudo. A tua preocupação
vai assumir o controle, o teu desespero vai assumir o controle. E o teu desespero vai fazer você viver tão ansioso pelas suas conquistas, pelos seus prazeres, pelas coisas desse mundo, que você vai deixando Deus para trás. E muitos morrem, passam por essa terra, sem vivenciar as mais de 7.000 promessas que tem nessa palavra. Alterar a ordem quer dizer deixar Deus para trás. E quando Deus me falava sobre esse versículo, eu falei, tão simples. Ele falou, sim, simples. Mas você já viu o que contém dentro dele? Nós teríamos assunto para falar aqui mais de 15 dias, sem parar. Ele começa dizendo, eu busco quando? Quando é que eu busco algo? Quando é que você busca algo? Quando você está sentindo necessidade. Olha o que ele está dizendo, buscai. Eu só busco quando eu estou quando é importante. Eu não busco nada para a minha vida que não seja importante para mim. Então ele está dizendo, começa por aí, buscai, ou seja, reveja as suas necessidades. Comece a olhar a ordem das coisas, o que você tem colocado na frente, o que tem sido suas prioridades. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino. O que é reino? Um rei vive aonde? No reino. O que o rei faz dentro de um reino? Governa. Quando Jesus estava dizendo, buscai, pois, em primeiro lugar o reino, ele está dizendo, a primeira coisa que nós devemos buscar é o governo de Deus para a nossa vida. É que o rei governe a gente. Quando o rei governa a nossa vida, é diferente. As ordens vêm dele. Quem dá ordem hoje na sua vida? O rei ou você mesmo? Quando você está diante de tomar atitudes e dar o segundo passo, lembra, todas as vezes que nós vamos fazer uma decisão, um pé vai na frente, depois vem antes de vir esse aqui, quem governa a sua vida? Quem tem sido o governador da sua vida? Nós queremos que Deus acrescente as coisas na nossa vida, mas estamos pulando o princípio. Ele diz, para ser acrescentado, primeiro nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, antes dele acrescentar, nós devemos buscar. Quem governa você? Suas decisões, seus projetos. Será que diante das coisas que você quer muito, você tem parado e perguntado para Deus, é o Senhor ou é eu? Quando você vai tomar algo, vai fazer algo, quando você vai viver algo, você tem deixado Deus decidir por você, ou é você que toma a frente e depois vai olhando para trás e dizendo, Senhor, vem, vai me abençoando. Lembra de Moisés? Moisés, ele dizia, Senhor, a ordem é, se a tua presença não vai comigo, não me deixa ir sozinho, porque vai dar errado. Em primeiro lugar na nossa vida não pode estar nossos projetos, nossos sonhos, nada, porque tudo o que nós temos, vivemos e somos, depende unicamente daquele que está acima da gente. Buscar o reino de Deus quer dizer trazer o governo dele para a minha vida, deixar Deus governar minha casa, deixar Deus governar os meus filhos. Por mais que em todo reino haja desobediência, em todo reino haja aquele que não respeite, alguém dentro da nossa casa tem que ser o tutor do respeito, para que os outros vejam que nós seguimos um reino que funciona.
Vai haver. Vai haver quem respeita, vai haver quem não respeita. Essa palavra buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, é muito mais do que nós imaginamos. O reino, governo, justiça, não é a do homem. A justiça do homem falha. Eu julgo e dou o veredito que eu acho que é favorável. E se eu tenho poder e não gosto de você, posso usar o meu poder para julgar você de uma maneira errada. Ou não. É por isso que eu acho muito bonito quando as pessoas dizem a justiça é cega. Sim, a justiça desse mundo é cega, mas a de Deus tudo vê. Se tem alguém que não é cego, esse se chama Deus. Deus não cego. A justiça que ele está dizendo, busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ele está dizendo, busque a minha justiça. Qual é a justiça de Deus? A fidelidade, a integridade. Buscar em primeiro lugar a justiça de Deus é andar em alinhamento com a sua palavra. É andar de acordo, não com o que o apóstolo pensa, mas andar de acordo com o que a palavra te ensina. Apóstolos passam, pastores se vão, bispos se acabam, igrejas se fecham, mas a palavra permanece para sempre. Isso aqui simplesmente é um lugar onde nós deveremos estar reunidos para aprender o quê? A justiça. E qual justiça? Essa. A que te ensina, a que te direciona, a que te move a tomar decisões certas, a que diz, quando eu governo, você tem um céu aberto sobre a sua vida. Quando nós estamos à igreja, quando nós somos convidados por Deus para estar à igreja, nós não estamos sendo convidados para assistir um culto. As pessoas sabem, e por isso não vêm ao culto, porque vêm ao culto, sabem que vão ter que passar o governo da sua vida para Deus. Sabe qual é a maior dificuldade da pessoa vir à igreja? Não é fazer um convite, porque você convida, ela vem. A maior dificuldade de uma pessoa hoje na igreja é porque ela sabe que passar por aquela porta ela tem que tomar uma decisão de permanecer. E para permanecer, ela tem que abrir o seu peito e dizer, Senhor, me governe. É por isso que é mais fácil você encher um supermercado, um açougue, uma padaria, um carnaval. Você vê milhões e milhões de pessoas. Ontem eu passei na Marginal e estava lotado de demônios, enxus e tudo que é capetaiada, tudo de uma forma lá do contexto que você pode imaginar. Mas é muito mais fácil, sabe por quê? Porque não há necessidade de se tomar uma decisão de entrega. Eu posso fazer o que eu quero. Alterar a ordem quer dizer, é você nunca mais fazer o que você quer, mas o que Deus quer para você. Nós somos desenfreados sem presença. Distante de Deus andamos desenfreados. Matamos. Somos a única espécie de animal que mata o outro. Ou não podemos nem chamar de animal, porque animal não mata. Nós somos a espécie que mata a outra pessoa. Porque somos desenfreados. Por isso que nós precisamos da presença. Porque sabe qual é o cabresto que nos guia? Então Deus está dizendo, você quer que tudo seja acrescentado na sua vida? Você não tem que se vestir de religioso. Você tem que passar o governo da sua vida para mim. E a única coisa que Deus não tem é esse governo. Deus tem tudo, pode tudo, mas te deu e me deu o livre-arbítrio. Então o governo da nossa vida faz assim, ó. Está na palma da nossa
da nossa mão. E é por isso que quando nós estamos na igreja, o Senhor manda a sua palavra para dizer, como é seu nome? Maria, João. É muito mais do que eu falar para você, quem quer aceitar Jesus hoje? No momento da sua dificuldade, no momento que a corda está no pescoço, todos levantam a mão e querem aceitar Jesus. Porque sabe, no fundo, no fundo, no fundo, todos nós sabemos quem Jesus é. Então, é muito mais do que aceitar. É eu dizer para Ele, Senhor, eu quero entregar o governo da minha vida para o Senhor. Eu quero que a partir de hoje, as minhas decisões sejam as suas primeiro. As minhas vontades sejam as suas primeiro. Eu quero hoje, Senhor, pegar a minha vida e eu não quero mais ter ela nas minhas mãos. Eu vivo riscos, corro perigos, faço besteira. Administrar a nossa vida distante de Deus é uma coisa muito séria. Você segura na sua mão a sua vida. Quanta lambança nós já fizemos? Quantas vezes você falou, a vida é minha, e eu faço dela o que eu quero. Eu lembro que um dia eu estava orientando um garotinho, e eu falei para ele assim, eu falei, rapaz, essa maconha vai te matar. E ele falou para mim, você já usou? Eu falei, já. Te matou? Eu falei, graças à misericórdia de Deus, não. Ele falou, então agora deixa eu viver o meu tempo, o meu momento. Você viveu o seu, deixa eu viver o meu. Entende que essa palavra é muito mais do que nós imaginamos? Buscar o reino não é estar na igreja. Buscar o reino não é sentar nessa cadeira aos domingos. Nada contra os católicos, mas católico vai à missa todo domingo, fielmente. Buscar a Deus em primeiro lugar não é só estar, é permanecer. Constância, é entrega. Você já deve ter ouvido a pessoa dizer assim, um dia eu me batizo. Por que um dia? Porque ela sabe que o dia que ela for se batizar, ela tem que abrir mão de quem ela é. E na sinceridade, o nosso maior problema não é abrir mão do que nós temos, é de quem nós somos. Tem muita gente que é caridosa, ajuda as outras. Se tiver um dinheiro no bolso, ajuda a outra, compra uma comida, mas não abre mão de quem é. Ela é dura, ela é rancorosa. Ela assumiu a sua postura de ser quem ela é e ela diz, você é assim, vou morrer assim. E sabe como é que ela vai morrer? Assim. Não porque eu desejo ou porque Deus deseja, é porque nós temos o poder da escolha. Ele está dizendo, só vai encontrar quem busca. Você pode repetir comigo? Só vai encontrar quem busca. Se você não busca, não encontra. Se tem alguém do seu lado, fala para ela assim, ó, tudo que é importante se torna prioridade na sua vida. E Deus só vai ser prioridade na nossa vida quando Ele for o quê? Importante. E 90% nós só vamos declarar que Deus é importante na nossa vida quando a gente procurar no nosso baú
Quando a gente olhar para as nossas decisões e a gente dizer, realmente eu não tenho mais recurso. Repara, 99% de quem entrega a sua vida para Cristo tentou primeiro usar todos os seus próprios recursos. Tentou fazer pela força do seu braço, tentou agir pela força do seu braço. E o que eu quero dizer hoje para você, sabe por que o mundo está desenfreado? Porque pelo livre poder de escolha, cada um faz o que quer. Sabe por que o amor de muitos, não de todos, vão se esfriar? Porque cada um faz o que quer. E hoje, quanto mais nos aperta, melhor é. Quanto mais eu consigo fazer você permanecer aqui, passando a mão na sua cabeça, mais eu estou gastando o seu tempo, mais eu estou fazendo você perder tempo. Talvez para muitos é bom, porque a pessoa diz, que legal, o pastor não fala de pecado, o pastor não fala de mentira, o pastor não fala, então é maravilhoso, essa é a igreja que eu quero. Esse é o lugar que eu preciso. Que ninguém se intrometa na minha vida. Isso é um sinal que ainda nós não estamos preparados para entregar o controle da nossa. E Jesus falou, numa simplicidade tão grande, o que você tem buscado em primeiro lugar? O que tem sido importante para você? Porque o que vai ser acrescentado na sua vida é o que você busca. Se você quer que Deus acrescente algo na sua vida, então você tem que buscar o reino, o governo, a justiça. Mas fora disso, você vai receber aquilo que você está buscando. E olha o governo. Para onde ele te leva? Eu passei no Ibirapuera ontem. Eu estava com a bispa. E a gente começou a olhar e dizer assim, o estado deplorável em que o diabo consegue deixar o ser humano. Obra-prima. Projeto de Deus. Mas por decisão nossa. Por decisão nossa. Eu estava falando com um pastor e nós estávamos vendo uma historinha. Eu falei na live, até errei a historinha, porque faz tempo que eu escuto essa historinha. Você conhece a historinha da Branca de Neve? Conhece? Tinha uma bruxa, não tinha? Tinha ou não tinha? O que a bruxa era da Branca de Neve? Já faz tempo, né? Também não lembro, não. Ela era o quê? Ela era uma madrasta. Ela sempre foi bruxa? Não. Ela era a madrasta. E ela estava dentro do seu castelo, vivendo no castelo. Elegante, bonita. Ela nem sempre foi uma bruxa, ela tinha o seu glamour. Até que um dia ela vai resolver olhar para um espelho, não vai? E ela pega o espelho. Cássio Alex. E ela diz, vou dar uma... Espelho existe nesse reino. E todos os dias o espelho dizia assim, não, senhora, só você. E aquela mulher saía como? Autoestima 1.500 por hora elevada.
E ela chegava e dizia: espelho, espelho meu, existe alguém mais bonito do que eu? Não. Obrigado. E ela dizia: eu também sei. Mas um dia, eu não sei se o funcionário que ficava atrás do espelho foi mandado embora. Porque sabe o que nos estraga? São aqueles que passam a mão na nossa cabeça. Aqueles que falam que a gente quer ouvir. Aqueles que nos alisa. Aquele que por medo de nos perder, tem medo de dizer a verdade. É por isso que eu não tenho medo de falar. Se você gostar de mim, goste. Se você não gostar, problema seu. Eu sou assim. E sou assim aqui, e sou assim lá fora, e sou assim em qualquer lugar. Quem me conhece sabe que eu sou assim. Se você não gostar, problema seu. Sabe por que problema seu? Porque eu aprendi que se eu falar o que você gosta, eu vou ganhar você. Mas vou viver te enganando. E o dia que você descobrir a verdade, você vai ficar longe de mim, porque você vai dizer: nem meu melhor amigo me disse a verdade. E eu acho que o funcionário foi mandado embora, trocaram o funcionário. E não deram aviso prévio, não avisaram Não avisaram. E como todos os dias ela fazia, ela foi lá no espelho e falou: o senhor conhece a historinha? Já esqueceu, né? É recente. E ele perguntou: espelho, espelho meu, existe alguém nesse reino mais bonito que eu? E ele falou: sim. E aí a casa caiu. Aí o sim revelou o que estava dentro. Coloca a mão assim, ó. Vamos olhar junto aqui para o espelho. E faz uma pergunta para você: quem nós somos quando nós ouvimos a verdade? No que a gente se transforma quando a gente escuta aquilo que a gente não quer ouvir? Na bruxa? Aquela mulher começa uma incansável perseguição para destruir aquela pessoa que estava, só porque o segundo funcionário falou que existia alguém melhor do que ela. Quem nós somos quando nós descobrimos a verdade? Quando a gente escuta algo que a gente não gosta de ouvir. E sabe qual é o nome disso? Livro da verdade. E é por isso que muitas vezes você entra por essa porta e você fala para mim: Deus, fala comigo. Mas 90% o que você pergunta é: meu marido vai voltar? Quando é que eu vou ser curado? Quando é que eu vou receber o meu milagre? Quando é que a minha vida vai mudar? Quando é que a porta vai se abrir? Quando é que o trabalho vai chegar? E Deus falou para você: espera aí, tudo isso pode ser acrescentado na sua vida, mas primeiro eu preciso que você faça uma pergunta. Quem você é quando eu te falar a verdade? Você vai permanecer? Ou vai se transformar numa bruxa? Muito simples esse versículo. De um contexto muito forte. Que nos ensina que para que esse ano da honra seja o ano da honra na nossa vida,
Nós só precisamos entender que eu, ele, você e qualquer um de nós, só precisamos entender que o segredo de tudo está em buscar em primeiro lugar o governo de Deus para a nossa vida. Passar para Deus o governo da nossa vida. É dizer para Ele: Senhor, toma. E aí, quando a gente for perguntar a Deus, preciso comprar isso aqui. E Ele falar: para quê? No que eu vou me transformar? Quando eu quero muito. Porque se você sabe que quando o desejo é maior do que qualquer coisa, se você ouve um para quê, você vai dizer porque eu. E quando você dizer eu quero, o governo não é de Deus, é seu. Você quer acertar nas suas escolhas? Você quer viver escolhas abençoadas na sua vida? Entrega o governo da sua vida para Deus. É simples. Que hoje você possa sair daqui entendendo o seguinte: a prioridade é o governo em primeiro lugar. É eu deixar Deus governar a minha vida. É eu deixar Ele acertar quem eu sou, consertar quem eu sou. Porque Deus vai nos consertar, nos amar, nos falar a verdade, nos ensinar a sua verdade. Custe o que custar, doe o que doer. Custe o que custar, doe o que? Doer. Mas se a gente se prepara para dizer: pode falar, Deus. Fala que o teu servo ouve. Fala, Senhor. E quando você se põe com os ouvidos preparados para ouvir o que Deus tem para te falar, o governo te dá direção, Ele te dá suprimento, Ele vai sempre estar te levando para o lugar aonde as bênçãos te alcançarão e você nem precisa correr atrás. Fala. Fala, Deus. Fala comigo. Mas o fato da gente segurar, assumir o controle da nossa vida, Deus fica aguardando. Como é seu nome? O dia que você quiser, eu estou esperando. Agora só lembra de uma coisa: a decisão é nossa. Diga assim: a decisão é nossa. Mas o tempo é o de Deus. Você tem o poder de escolha, mas de decidir quanto tempo você vai viver. Só Deus. E se de repente o seu poder, o seu tempo, arrumaram um espelho, segura esse, que esse aqui é mais bonito, Só queria saber onde que eles arrumam essas coisas assim. Vira para lá. O que você vê? Se você não está vendo nada, primeiro você tem que ir no oculista. O que você vê? Espelho, espelho meu. Existe alguém mais rebelde do que eu? O que ele responderia para você? Não fala aqui não, fala para você mesmo.
espelho, espelho meu, existe alguém mais infiel do que eu? Alguém está entendendo aí? Eu estou te julgando? Eu não quero nem que você responda. Cada um cuida da sua vida. Eu só estou aqui para pregar para você, te ensinar que a verdade chega assim. A verdade vai chegar assim. E ela vai dizer: espelho, espelho meu, existe alguém que te rejeita mais do que eu? E sabe qual é o nosso problema? É que o espelho vai responder. E ele vai dizer assim: sim. Como é seu nome? Ainda bem que todo mundo falou o seu. Se eu falar um nome aqui agora, eu isolo você e vai dizer: o apóstolo está falando que eu sou teimoso. Não. Esse espelho é nosso. É para mim. É para você. É para todos nós. Sabe qual o problema do governo? É assim, ó. De repente você está parado e de repente bate uma vontade muito grande em você. Um desejo. E você diz assim: agora eu sou dono da minha vida. Sou dono da minha vida. E aí eu chego e falo: Deus, sabe o que eu queria? Eu queria muito isso. Mas eu queria muito. E aí o espelho vai falar assim: não. E aí, no que você se transforma quando o espelho te dá um não? Quando o espelho fala para você: não beba, não se drogue, abandone o erro, abandone isso, abandone aquilo outro, abandona isso. Mas a sua vontade é maior que a voz que você está ouvindo. Sabe o que é passar o governo para Deus? É dizer: Senhor, como é que é? É não? Tá bom. Não é? É não. Se não é para mim, não vou fazer. Mas eu não tem mais, eu não. Lembra quando você pedia para a mãe? Posso? A mãe falava não. E você dizia: mas deixa, mãe. Não. Não é? Não é? Não. E diga assim, ó, para quem está do seu lado: aprenda uma coisa. Não é por quê. Sabe o que quer dizer isso? Diga: não é por quê. Não entendi, apóstolo. Porque quando você recebeu um não diga por quê. Só obedeça. Fala: diga não é por quê. Não é não. Você não fez uma pergunta: por quê, Senhor? Por quê? Não é não. Toda vez que a sua vontade está alterada, você vai dizer: mas Deus, por quê? E Deus está dizendo: não. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo lhe será acrescentado. Olha para quem está do seu lado e fala: fala, Deus. E se hoje Deus te colocasse numa sala e falasse: vamos conversar. Nem o nome você falou agora. Está com medo de falar com Deus? Como é seu nome? Se Deus te colocasse numa sala hoje e falasse assim: vamos bater um papo. Vamos conversar. Essa conversa precisaria ser a conversa em que Deus olhasse para você e dissesse assim: filho, tudo vai ser acrescentado na sua vida. Porque o que eu tenho visto
é que o governo da sua vida você tem passado para mim. E não você ficar contestando Deus. Por quê, Senhor? Porque eu não posso. Porque não é não. E Deus está dizendo, tem tudo para ser acrescentado na sua vida. Sem o porquê. Só o obedecer. Só você buscar, em primeiro lugar, o reino e a sua justiça. Tudo será acrescentado na sua vida. Quem entendeu? Amém. Posso? Não. Amém. É para mim? Não. Amém. Isso é buscar o reino em primeiro lugar. Buscar o reino não é, repito, vir assistir o culto. É passar o governo da sua vida para Deus. Difícil seria se eu falasse assim, qual é o nome? Muito bem, Luiz, hoje entrega seu governo para mim, que a partir de hoje eu vou governar a sua vida. Aí, se haver a lambança que eu ia fazer na sua vida. Não é assim? Sim ou não? Quem é casado? A gente que é casado, não tem um que governa o outro? Tem ou não tem? E não dá umas faíscas? Não? Não, falaram que não? Vixe, estou achando que é só lá em casa. Lá. Dá? Hã? Não, lá em casa não é nem faísca, é raio. É. Ou não dá na sua não? Dá? Dá por quê? Sabe por quê? Porque é sua vontade querendo discutir cada outro. E tem hora que você fala não, e aí o marido vai falar não por quê? Não é? Aí a mulher fala, porque eu falei não. E aí o marido fala assim, mas eu quero, mas eu estou falando não. E aí? Então vai viver a vida de solteiro. Não é? Mas não dá umas faíscas? Dá. Dá, não dá? Hã? Muito. É. Ainda bem que ela nem está aqui, né? Senão já era outra faísca. Já tinha saído, já. Mas vê como a gente é difícil? Você vê o trabalho que a gente tem conosco? O trabalho que Deus tem com a gente? Verdade. Deus tem um trabalho tremendo com a gente. Então a gente só precisa entender o seguinte: se a gente é difícil, vamos tornar as coisas mais fáceis passando o controle para Ele. Glórias a Ti, Senhor. Entrega para Ele, fala, ó Deus. Porque se a gente, ser humano, tem problema em controlar um ao outro dentro da própria casa, imagina se eu falar assim, hoje eu vou controlar a vida de 10 aqui. Senhor amado. E diga-se de passagem, tem uns 10 aí que eu vou falar para você, rapaz. Se eu já estou com o cabelinho branco, ia ficar que nem o pastor Endo. Não ia sobrar nenhum. Quem tem filho? Governar o seu filho é fácil? Então levanta os olhos para o céu e fala, oh Deus, eu te entendo. Ah? Quem tem filho? É difícil? Não entendi. Você impor para ele as regras é difícil? Levanta para o céu e fala, eu te entendo, Deus. Hã? Não é? Quem tem filho aqui que já desobedeceu você? Mas quantas vezes você ficou furioso? Só quem ficou furioso de verdade. Levanta assim para o céu e fala, eu te entendo, Senhor. Quem seu filho saiu sem te avisar e você ficou furioso? Hã? Mas você ficou furioso por quê? Porque ele saiu sem te falar? E ele deveria te falar? Fala, eu te entendo, Deus. É. Porque eu quero governar meu filho. Fala assim, fala para Deus. Eu quero governar meu filho. Mas eu entendo.
alguns anos eu tenho essa experiência. Eu tenho uma filha lá em casa. Doída, né? E agora a gente assumiu ela de vez. Não deixa ela escutar, não. Dá trabalho? Dá trabalho? Tá. Dá faísca? E lá é minhas regras. Minhas regras. Não gosto das suas regras, então não gosta de mim. E não importa que não é de sangue, importa quem você cuida. Nós não somos de sangue, nós somos unidos pelo sangue de Cristo na cruz. Somos filhos, co-herdeiros de Cristo. Então, se Deus tem esse problema com a gente, é para a gente entender o quanto nós precisamos melhorar. O quanto a gente precisa ser diferente. Quanto aqui você gostaria de falar assim, filho? Levanta o espelho. Agora abaixa. Filho, vira para a direita. Filho, vira para a esquerda. Mas que menino obediente. Quem gostaria de ter um filho assim? Olha para o céu e fala, eu te entendo, Deus. Fala para quem está do seu lado, fala assim, eu preciso aprender a ser primeiro. Deus, vamos falar com ele? Deus, eu preciso primeiro aprender a ser. É só a gente olhar, porque Deus é pai, nós somos filhos. A relação entre pai e filho é essa. É isso aí. Como é que você quer que seu filho seja? Quantos aqui vai olhar para o seu filho e vai dizer assim, eu quero que você erre, tá? Quando você sair daqui, eu quero que você seja um maconheiro, drogado. Não? Não falou isso? Quem nunca falou? Então olha para Deus e fala assim, eu te entendo. Quando o Senhor fala para mim, eu não quero que você faça isso, eu vou lá e faço. Você imagina como Deus fica? Se nós seres humanos temos a dor de sentir isso, eu estou dando um exemplo para você entender, se a gente sente isso, se a gente olha e fala assim, não, eu quero que seja assim, eu quero que seja assim, eu quero que seja assado. Eu quero, filho, que você faça assim, eu quero que você ande assim, eu quero que você caminhe assim, eu quero, filho, que você seja dessa maneira. Se a gente tem esse desejo, e você fala lá dentro da sua casa para o seu filho, Deus te traz na igreja para falar com você, filho. E Ele está dizendo, sabe como é que eu te quero? Te quero obediente. Eu não quero obediente para você deixar de fazer, não. É porque, quando você fala para o seu filho, tomar cuidado que ele pode sofrer lá fora, por que você fala isso? Porque você deduz, ou talvez você já passou um pouquinho lá fora e você não quer que ele passe aquilo. Então imagina Deus que olha tudo lá de cima, conhece tudo, já sabe até quem o diabo é. Quando Ele fala para você, filho, está dando para entender? É um paradoxo para que você entenda que Deus não quer o seu mal, Ele não quer que você paralise sua vida, Ele não quer que você deixe de beber porque Ele não gosta que você beba, e Ele não quer que você sinta prazer. Não, Deus está dizendo para você, existem prazeres maior do que a bebida na sua vida. Você não precisa disso. Deus não está dizendo para você, eu não quero que você faça isso, não faça. Não, não quero. Não quero. Eu simplesmente quero que você me obedeça. Simplesmente eu quero que você me escute. Simplesmente eu quero que você seja. Há uns dias atrás, uns meses atrás, minha sogra estava chamando a atenção da minha esposa. Porque minha sogra é complicada, ela é meia...
Mora lá no Butantã. Difícil. E eu fui defender ela. E a velha não ficou brava comigo? A velha ficou brava comigo. Ela falou, minha filha. Eu falei, minha mulher. Mas a filha é minha. Eu falei, mas quem casou com ela fui eu. Deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá ao outro, ficar um só, você não tem mais nada com ela, agora sou eu. Agora você é só mãe. Ela falou, e eu fiquei batendo lá com ela. Aí ela falou para mim, é minha filha. Eu falei, minha mulher, vou defender ela. Aí ontem ela me mandou um recado. Como ela falou? Como que ela falou? Ela falou, pisada de galinha não mata o pintinho. Sabe o que quer dizer? Que a mãe e o pai não te pisa para matar, te pisa para ensinar. Está entendendo? Deus não te pisa para matar. Ele te pisa para quê? Para ensinar. É que olhar para o espelho e falar contra aquilo que a gente deseja. Você fala, como é o nome do seu filho? Fala o nome de um filho aí. Gabriel? Não, Gabriel. Ô pai, mas eu quero. Não, não tem porquê. Não é? E lá na frente, nós que já estamos um pouquinho avançado na qualidade dos dias, quantas vezes se você tivesse ouvido um conselho lá atrás, você não tinha quebrado a cara? Não é? E por que a gente só lembra disso lá na frente? Porque lá atrás a gente com muita vontade está dizendo, eu faço da minha vida o que eu quero. E os antigos sabem disso. Era assim, ó, quando eu fizer 18 anos... Você lembra disso? Deixa eu só fazer 18 anos. É que na nossa época tinha o juizado de menor, né? Não era conselho tutelar, era juizado de menor. Aí, ó, deixa eu fazer 18 anos que você vai ver, eu vou cuidar da minha vida. E quando foi que seu pai e sua mãe não quis cuidar da sua vida? Ele queria só cuidar. Deus só quer cuidar de você. Deus só quer que você experimente viver uma vida agraciada, com tudo sendo acrescentado dentro dela. Quem entendeu? Fica de pé em nome de Jesus. Quem é filho de Deus aí? Olha para o céu. Olha para o céu. Fala, Senhor, eu posso. Que daqui para frente, eu só vou fazer o que eu posso. Porque o governo da minha vida vai ser nas suas mãos. Fecha seus olhos.